um detalhe que eu peguei aqui que eu achei bastante relevante. Eu tinha dito dias atrás para vocês, até que foi uma situação que num determinado momento acabou postergando, procrastinando as trocas de prisioneiros. Uma fala do Netanyahu que disse que atingiria as lideranças do Hamas, e o ministro da Defesa de Israel disse isso novamente, acho que foi ontem, independente de onde estivessem e independente de portarem AK-47, armas ou terno e gravata. Quer dizer, o que eu acho, na realidade, que é um recado ao Qatar também, né? O Qatar que tem essa capacidade de interação tanto com Israel como com os palestinos, que conversa com os Estados Unidos, que tem base dos Estados Unidos, mas que também, de alguma forma, interage muito com os grupos ali ligados aos extremistas sunitas, mesmo não membros do Hamas. Tá? É uma cena de um certo pessimismo, imaginar que esse tipo de mensagem esteja sendo dado, porque é quase como um ataque, a parte da interlocução de Israel com o Qatar, é quase como um ataque aos setores do governo Qatar que recebem essas lideranças do Hamas e que os têm como hóspedes em seu território. Né? Quem conhece um pouco da cultura árabe sabe que na medida que um país árabe abre suas portas para receber uma liderança política, mesmo de um grupo que não seja aquele que tem mais afinidade com as estruturas estabelecidas no poder, o tem como hóspede e se sente certamente responsável por sua segurança. E o governo qatari não está gostando desse tipo de declaração, porque esse tipo de declaração ele é dirigido mais do que a qualquer outro governo ao governo qatari. Tá? E está sendo reiterado nos últimos dias. Quer dizer, para o gabinete israelense, eu acho que até para a própria permanência do Netanyahu, em função até da presença desses radicais, abdicar da continuidade desse processo hoje em Gaza, dando ao Hamas a possibilidade de se consolidar à frente do poder político e militar em Gaza, eu acho que derrubaria, tá? Eu acho que derrubaria o Netanyahu. Essa é a minha impressão. Eu acho que se o Netanyahu abre mão de alguma forma, ou lhe vamos dizer assim, necessário abrir mão da continuidade desse processo, eu acho que de alguma forma ele está condenado a perder o cargo. Porque ele não vai conseguir se equilibrar nem em setores mais ligados ao centro ou à esquerda, e nem nesses setores radicais que o sustentam hoje. Os setores radicais querem que esse avanço na faixa de Gaza ele seja, de alguma forma, levado até o fim. Né? E agora, o detalhe que a gente não conhece, né, e eu acho que é um detalhe fundamental para que a gente possa compreender a situação, é entender o seguinte: quão difícil ou não para Israel seria ou será estabelecer o controle sobre toda a faixa de Gaza. Porque a resistência, nós estamos no 54º dia, são 54 dias. A resistência dos grupos palestinos, me parece, em função da desproporcionalidade de força e dos bloqueios que estavam e estão estabelecidos ainda mais estrita e rigorosamente sobre Gaza, me parece espantosa. Me parece uma capacidade de resistência espantosa. Tá? Porque nós estamos falando talvez de 10, 12 ou 15 mil pessoas armadas contra um exército que numericamente é muito superior, que tecnologicamente é muito superior, que a nível de força aérea é muito superior, quer dizer, no Hamas não tem força aérea, né? Os palestinos sequer têm exército, são forças irregulares. Então, eu vejo que é bastante surpreendente a capacidade de reação. E a gente não conhece muitos detalhes, aqui sem aquelas fantasias de dizer que o McGregor falou que a elite do exército americano estava no túnel de Gaza. Aqui não tem esse tipo de fantasia, tá? Mas a gente não sabe quantos soldados efetivamente Israel perdeu até aqui, quantos feridos, quantos carros de combate, quantas emboscadas sofreu o exército israelense, quanto material sensível, inclusive, pode ter hoje o Hamas nas suas mãos, que eventualmente em alguma condição possa ser transferido para inimigos de Israel, que é alguma coisa que não interessa para Israel. E além disso, gente, há um desgaste político enorme a nível diplomático internacional. O que eu sempre digo, né? É o seguinte, que nós estamos desconsiderando
as questões pertinentes, né, o que concerne a política. Porque no que concerne a política, eu tenho para mim que Israel já perdeu. Na medida em que a gente vê a invasão do hospital Al-Shifa, na medida em que a gente vê a destruição no hospital indonésio, na medida que a gente vê destruição e ataque ao hospital turco, que tratava de pacientes quimioterápicos, na medida que a gente vê ataques ao hospital Ahli al-Arab, que é o hospital Batista, que foi atacado. Então, na medida em que a gente vê toda essa situação de bairros, quarteirões inteiros destruídos, crianças mortas, milhares de crianças mortas, milhares de idosos, milhares de velhos, nós temos uma impressão que politicamente Israel perdeu. Perdeu, inclusive, o apoio de muitos de seus aliados, ainda que circunstanciais. Quem não perdeu o apoio do Orbán, né? Que hoje as Nações Unidas votaram ali pela desocupação do Golã. O Orbán, que havia votado pela manutenção dos territórios da Cisjordânia, de Jerusalém e do Golã com Israel, de maneira taxativa, agora, quando foi destacado o fato das colinas do Golã, se absteve. Então, o Orbán continua com Israel, firme e forte, com Israel e, paradoxalmente, contra alguns grupos que se dizem pró-palestinos, ao lado de alguns grupos que se dizem pró-palestinos, que são a maior enganação, a maior trampa, a maior vergonha que a gente assiste hoje nesse momento, é ver grupos de apoiadores do Orbán e do Erdogan e outros políticos corruptos, né, como esses, além de governos violentos contra suas próprias populações e que se dizem a favor dos palestinos. Essa é a maior enganação, a maior vergonha que nós testemunhamos nos últimos tempos no Brasil em relação ao livre e oportuno exercício das suas questões políticas, aí, preferência, exteriorização. Só que a mentira realmente vai contar sempre com a minha condenação de plano. Não tenho porquê tergiversar e nem aliviar para mentira, tá? Então não dá para você apoiar o Orbán e o Erdogan e se dizer pró-palestino. Não há a menor condição de se fazer isso. É a maior enganação que alguém pode entregar para vocês. E ainda, além de enganação, ainda são agressivos, né? Porque para sustentar mentira, precisam fazer com agressividade, precisam fazer com calúnia, precisam fazer com algum tipo de expediente, né? Algum tipo de expediente.